Hoje a gente vai continuar a resenhar, destrinchar o nosso material de referência desta série, que é o Muster, a Primer for War, um material que foi escrito pelo Eero Tuominen, que apresenta o D&D antigo como um jogo de guerra, né? Como um jogo de estratégia, como um wargame. E material que ele publicou gratuitamente em 2022, tá aqui na descrição do vídeo. Se você chegou agora, né, tá perdidaça aí, ou perdidaço, na descrição do vídeo tem o PDF gratuito, onde você pode baixar esse material. E esse é o 8º vídeo da série, vai ver o primeiro lá, que a gente tá resenhando aqui, Muster, a Primer for War, que é esse material das nossas referências de jogabilidade. Ele tá lá registrado junto para apresentar esse estilo de jogabilidade, né? Para apresentar, são materiais que eu entendo que são interagem muito bem, são bem alinhados ao RPG que a gente pratica e divulga aqui no canal. Beleza, então hoje a gente vai trocar uma ideia do RPG como mistério, né? Mistério no D&D. Eu não vou fazer um episódio completo sobre mistério no D&D, é uma parte investigativa. Eu vou falar dentro do Muster um relato que ele apresentou para a gente abrir aqui a primeira porta desse debate. Eu vou deixar também na descrição do vídeo uma sériezinha que o Balbi fez lá no Café com Dungeon, também que interage bem com o que a gente vai bater papo aqui, em cima desse conteúdo do Muster, e daqui a gente pode derivar outros papos sobre isso. Então o objetivo desse episódio é esse. Bora pro vídeo! Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia, eu sou o Kiral e hoje a gente vai trocar essa ideia. Dentro do capítulo que a gente vai discutir aqui do Muster, a gente vai debater um pouquinho do D&D como mistério, né? Então lá dentro do capítulo, ele traz uma nova história, né? O Eero, em alguns momentos do livro, ele traz um resuminho de um exemplo de experiência de mesa. Ele já trouxe um, já apresentei um aqui, e agora ele apresenta uma nova história. Então uma história de novo, né? E essa ele traz o exemplo do The Bumble Bandit, né? The Bumblebee Bandit, que seria alguma coisa como bandido zangão, né? E aí o que ele destrincha aqui? Ele vai apresentar, lá em 2011, ele vai discutir a ideia do D&D como desafio, né? Que é o D&D como wargaming. E nesse caso, ele começa a falar ali, quando você for jogar o D&D como um jogo de aventura, ele entende que é o seguinte: esse lance do D&D como um desafio, né? Você não tem um plot, você não tem um enredo, uma estrutura linear para jogar, nenhum enredo, nem nada desse, nenhum roteiro. A ideia é que quando você vai ter o D&D como um desafio, o D&D ele se transforma numa estrutura de jogar um mundo aberto com arbitragem, né? Isso que ele estrutura ali. Então, ele vai discutir, olha aquilo que curioso, ele publicou em 2022. Ele apresenta que lá em 2011, então já tinha uma década ali que ele estava escrevendo isso, dessa experiência. Ele estava mestrando uma campanha de RPG histórico para a galera na sessão 10. E olha como o jeito que ele apresenta o jogo é muito provavelmente muito mais horizontal do que o jeito que você está acostumado. Porque ele fala que na 10ª sessão a galera já tinha XP o suficiente ali, próximo do nível 2, então repara, 10 sessões de jogo semanal são quase 3 meses de jogo, 2 meses e meio, 10 sessões, a galera ainda não tinha acessado o nível 2, né? Então é um jogo bem mais horizontalizado do que provavelmente você está acostumado, principalmente se você ouve aqui e não joga o D&D antigo, né? Às vezes você troca ideia aqui e tal, mas está acostumado com a 5ª edição. É muito mais acelerado, né? Muito mais vertical. No D&D antigo, isso já não é tão verticalizado e a mesa dele ainda menos, né? E eu acho isso massa, tá? É uma coisa que eu gosto mais, eu quero explorar mais essa ideia de um RPG mais horizontalizado, a gente ter menos... a gente ter menos estruturas de XP a não ser o ouro, mas eu vou debater esse outro vídeo, tá? Aqui, vamos continuar aqui a ideia. Aí ele apresenta o seguinte: a galera tinha jogado algumas aventuras, né? Ele comenta ali, um dungeon crawling aqui, ali, explorou um dedo ali, pá, e de repente, no momento ali, o jogo é meio sandbox, né? No momento a galera foi para uma vila, para uma cidade. E essa cidade era um dos possíveis ganchos que eles podiam pescar
era o que ele tinha previamente preparado no módulo do Lamentations of the Flame Princess, que é esse material aqui que chama No Dignity in Death, The Three Brides, que a tradução seria, né, a tradução livre que eu faço aqui seria Sem Dignidade na Morte, as três noivas. Então era uma morte sem dignidade, né? E aí ele era uma pegada das três noivas. Então essa proposta, eu vou resumir aqui, tá? Como é que funciona esse módulo? Vou resumir, tá? Ele vai destrinchar aqui a ideia. Mas basicamente ele é um módulo que tem 3 aventuras de investigação, de mistério. Teve um assassinato, o prefeito, vou colocar prefeito aqui, né, o burgomestre da cidade, a parte jurídica da cidade está querendo entender o que rolou nesse assassinato e tal. Então tem 3 aventuras ali. E aí vocês, personagens que chegam nessa vila, a proposta da aventura é essa, né, vão investigar e ajudar as lideranças ali a descobrirem quem que assassinou, quem que é o assassino, né? Quem é o culpado. E aí ele fala o seguinte, na visão dele, tá? A primeira aventura, as 3 aventuras são de investigação. Aí ele comenta sobre a primeira aventura. Ela é uma aventura bem simples e ela vai exigir habilidade para você investigar, para uma investigação capaz de formar um grupo de suspeitos. Essa é a ideia, tá? Como é que funciona isso? Você vai investigar, vai formar um grupo de suspeitos, vai entrevistar testemunhas, vai identificar o criminoso e vai expor esse criminoso. Então ele fala que na aventura tem um grande elenco de NPCs envolvidos, né? E há um grande casamento. Mas no fundo é um cenário de investigação. Então a ideia é, vai ter um casamento, tem NPCs que são grandes candidatos a serem os assassinos, e aí o objetivo da galera é fazer uma investigação e descobrir quem é o assassino. E resumidamente essa aqui é o desenho da aventura. Eu não conheço a aventura, tá? Fiquei até interessado, mas é uma aventura que foi originalmente desenhada para Lamentations of the Flame Princess lá atrás, né? Lá há mais de 10 anos, né? Lá no começo da década passada. Então eu vou pegar essa aventura onde ela está disponível e vou deixar um link aqui embaixo se você quiser ler e entender qual é dessa aventura. Eu até fiquei interessado, mas não li a aventura. O que eu conheço dela é o que ele escreveu nesse relato de experiência. Beleza. Então, resumidamente, o que ele discute ali, né? Que quando a gente vai jogar o D&D como desafio, há uma... Ou o D&D... Eu tô falando aqui do D&D como desafio, que ele apresenta o D&D como um wargame, né? Que eu entendo que é um D&D como desafio. É um D&D com a proposta de um jogo de estratégia. É um D&D desafiador. O foco é a aventura, o foco é o desafio. Beleza. Quando você joga esse D&D estratégico, né? Esse D&D como um wargame, D&D como desafio... existe uma diferença na mentalidade de quando você vai jogar aventura de mistério ou quando você vai jogar aventura em Dédalos, né? Em Dédalos, lembrando que Dédalos é uma brincadeira, é uma tradução, uma localização que eu faço de dungeons, né? Que são esses multilabirintos subterrâneos, onde a navegação também é um desafio. E o D&D clássico, ele tem como principal palco de aventuras as dungeons, né? Ou os Dédalos. E você ainda tem a possibilidade de trabalhar covis e ermos também no D&D antigo. Mas uma aventura de mistério exige outras habilidades, ele exige outro tipo de, entre aspas, em inglês, né, player skill. Ele exige outras habilidades. Então ele entende, ele destrincha isso no texto, que a aventura num Dédalo, quando você vai pegar a aventura clássica de Dungeons and Dragons, ou vai desenhar uma, né, de Dédalo, as principais habilidades é a capacidade de exploração, combate, saber quando combater, saber quando não combater, estratégias para quando o combate for necessário e resolução de problemas físicos. O que é a resolução de problemas físicos, né? Que ele quer dizer com isso? Eu entendo que é saber onde tem uma armadilha, né? Saber se localizar um corredor, uma passagem secreta, um caminho mais perigoso, onde não tem, é esse tipo de coisa. Está chovendo, não está chovendo, terreno difícil, carga, é essa a pegada, né? É você saber fazer uma boa exploração, saber fazer uma boa investigação, saber escolher momentos certos e qual combate vale a pena. Isso é quando você vai desenvolver sua habilidade de jogo numa aventura clássica de Dungeons and Dragons. Mas numa aventura de mistério, ele entende que é uma aventura que vai exigir um pensamento crítico, uma interpretação das diversas pistas que a gente tem e interações com o NPC adequadamente, para você ir construindo esse mapa de possibilidades de quem cometeu aquele crime, né? Então,
Isso, resumidamente, é a diferença que ele entende do D&D como um jogo de desafio, quando você vai apresentar aventura de mistério, uma aventura urbana, ou uma aventura clássica numa dungeon, né, num Dédalo. E aí, a aventura de investigação, então, uma aventura de mistério, uma aventura de investigação, ele entendia, mestrando o jogo, entendia escrevendo esse texto, né, na expectativa que o caminho desenvolver essa habilidade para chegar na solução seria aquela... Vocês já viram aquele mapa de crime que tem em filme policial e tal? Alguma coisa assim, ó. Você iria olhar lá e ia começar a notar quem são os suspeitos, quem estava envolvido, quem tem motivação, quem tem um bom álibi. Você vai criar um mapa de possibilidades, vai eliminando as possibilidades menos prováveis, os melhores álibis, vai chegando no pacote de suspeitos até você chegar no principal suspeito ou na principal suspeita desse crime, né? Então isso é o que ele entendia, é o que ele esperava, é o que o desenho da aventura muito provavelmente levaria a você para chegar na solução. E aí o que ele percebeu, né? Que embora esse mapa fosse o ideal, né, fazer esse mapa, ele percebeu que a galera não fez isso. O que aconteceu? Eu não estou colocando aqui o texto traduzido, eu estou resenhando com vocês, tá? Mas é o relato do histórico dele lá. E eu estou fazendo aqui o que ele contou lá. O que eu estou falando com vocês aqui, eu estou contando de uma outra forma que está contado nesse conto do Cavaleiro do Zangão, né? Do conto do Zangão lá. Ele contou o seguinte: existia um suspeito, primeiro NPC que a galera viu, tá? Era um tal Cavaleiro da Ciência, né? O Knight of the Science. Era um Cavaleiro da Ciência. Era um cavaleiro arrogante. Ele tinha um escudeiro. Ele chamava Tiberius Tuca. E ele chega na cena do crime e ele tem muita arrogância, muita pompa, e ele aponta os ciganos como criminosos, né? Então, para você ver como... Eu não li a aventura, né? Eu tô lendo o relato dele, mas para você ver como a aventura, inclusive, trabalha essas camadas sociais, raciais, né? Culturais. Então, ele já chega de maneira muito arrogante e acusa os ciganos, né? Ele fala que eles obviamente devem ser incriminados e tal, o ato é sangrento, papapá. E aí, o que ele percebeu? Que a galera que estava jogando com ele rapidamente achou que esse cara era o culpado. Porque eles entendiam o seguinte: não tem muito o que foi necessidade de investigar, porque ele claramente é o fanfarrão, é um antagonista clichê da coisa, né? E aí eles entendiam que obviamente era o cara, eles já pré-assumiram que era o cara, que era esse Cavaleiro da Ciência, que era o culpado, ele tava acusando os outros e tal. Esse cara aí, tiozão, é o tiozão do Zap, é ele que é o é ele que é o criminoso, acharam que era isso, né? E aí, ele é o personagem menos simpático, então beleza. Aí eles pensaram o quê? Nós vamos confrontá-lo, já resolvemos o crime e vamos acusar ele pro xerife amanhã. E aí eles resolveram marcar uma arapuca para ele, né? Eles resolveram acusar ele abertamente, fizeram uma acusação aberta para armar uma arapuca, ou seja, eu vou ficar na taberna, eu vou ficar na estalagem, escondido, e ao fazer essa acusação, falar que eu vou denunciar ele pro xerife, pode ser que ele venha tentar matar a gente, né? Tentar silenciar a gente. E aí a gente pega ele à noite, né? Então foi esse o plano da galera. Então eles não fizeram nada do mapa que ele, mestrando, imaginou que a galera ia fazer. Ele imaginou que o jogo seria um jogo de condução investigativa, tipo um Sherlock Holmes, né? Que a galera iria entrevistar uma pessoa, quem estava na festa, vou entrevistar um empregado, vou entrevistar um mordomo, vou entrevistar o pai da noiva, vou entrevistar não sei quem, vou entrevistar a galera, para ir criando um mapa de possibilidades e vendo os álibis dos suspeitos. Não teve nada disso. A galera, no primeiro cara, achou que era ele ali, o tiozão, papapá, vou acusar esse cara. O que eles não sabiam era que esse Cavaleiro da Ciência, né, na ação investigativa, ele tinha uma interação direta com o principal suspeito, que era o seu escudeiro. Então aqui é spoiler da aventura, tá? O escudeiro que é o criminoso no desenho da aventura. E aí, o que eles pensaram? Sem saber disso.
Bom, se esse cara for um criminoso, ele vai tentar silenciar os acusadores, vai tentar silenciar a gente. Então a gente vai montar uma arapuca para ele. Aí, ou seja, eles apostaram nessa uma aposta altíssima. Eles tinham diversas possibilidades, não investigaram a parada direito. Fizeram uma aposta precoce, né? Afoita. Mas, vamos dizer o seguinte, é uma coincidência incrível, tá? Mas no desenho da aventura, esse escudeiro que era o principal, que era o criminoso, né? Que era o assassino, é o Faustius Germanicus, tá? Ele nem tinha sido mencionado na aventura, muito mal mencionado, então eles não suspeitavam, nem fazia parte da possibilidade deles. Resumidamente é o seguinte, como é que foi esse efeito dominó de coincidências, né, fortuitas? É que o tal bandido zangão, que era o Bumblefeet, o que era isso, né? Ele era um personagem literário, ele era conhecido em alguns folhetins espalhados na região, em algumas vilas e tal. E a ideia era que esse escudeiro era um fã desses folhetins, ele era um fã desse tal bandido zangão, que era um personagem literário, e tinha um sonho de grandeza, né? Ele estava querendo copiá-lo. E aí ele ia muito na livraria. E o pai da noiva dirigiu uma gráfica que trabalhava nesses folhetins. E ele estava trabalhando em um novo capítulo do Bandido Zangão. Então o escudeiro ia muito lá. Como um grande fã, ele ia muito na editora, lia o manuscrito, trocava ideia. Ele acabou se apaixonando pela filha do impressor. E ao se apaixonar pela filha do impressor, ele começou a forçar a barra em cima dela. Como ela estava noiva, ele teve uns atos de grandeza, uns delírios ali. Se não vou ficar comigo, não vai ficar com ninguém, eu vou matar ela. É alguma coisa assim, tá? Eu não li a aventura, tá? Eu li os relatos dele, então eu sei por alto. Mas isso não é grave para entender aqui o debate. Resumidamente é o seguinte. A galera acusou falsamente, né? Acusou precocemente, de maneira muito afoita, o Cavaleiro da Ciência. Eles não fizeram a investigação que estava planejada, toda a estrutura, entrevistaram NPCs, nada disso. Vou acusar esse cara é o assassino, ele vai vir à noite para silenciar a gente pega ele na armadilha. Foi uma estratégia de wargame, uma estratégia de D&D, né? De D&D classe, de dungeon, né? Uma rápida e eficiente. Mas não tinha a condução do mistério. Mas por uma grande sorte de um efeito dominó, o lugar que eles pensaram fazer arapuca pro tal Cavaleiro da Ciência era exatamente o lugar aonde o escudeiro ia encontrar a menina, tentar fazer o novo assassinato. Então ele não estava indo lá para silenciar eles, mas era o lugar do mapa que ele tinha planejado onde seria o próximo assassinato. E ali eles toparam com um tal bandido zangão, né? Mas não era o cavaleiro. E aí, à noite, o cara entrando ali, eles acharam que era ele, começaram a combater. Então, o plano deles era... Bom, a solução é simples, cara. Basta eu acusar alguém, né? A ideia que eles pensaram é o seguinte, basta eu acusar alguém, vou anunciar em voz alta quem que fez o crime, vou recuar, montar uma arapuca, esperar esse cara vir, pronto. Então, não teve nada de investigação, né? Mas, independente disso, por uma só grande sorte, o bandido zangão iria lá onde eles estavam. Então, esse era o rolê, né? Não rolou. A ideia que eu quero dizer é o que o cara que estava mestrando imaginou no desenho da aventura, né? Imaginou na proposta da aventura. Que a galera iria começar a fazer suspeitos, ia lá levantar alguns potenciais criminosos. Não teve nada disso, né? Eles resolveram de outra maneira. Então... não houve ali a investigação. Embora eles tenham conseguido solucionar o problema. Por quê? Porque na hora que o cara foi lá à noite, eles conseguiram capturar ele, não mataram, conseguiram capturar o cara, entregaram para as autoridades, né? Eles até pensaram de maneira muito... seria até cômico, né? Ele até fala assim, um epílogo engraçado de todo esse caso foi quando os aventureiros decidiram entregar o prisioneiro pro Cavaleiro da Ciência, né? Eu vou entregar pro próprio cavaleiro dele que eu tinha acusado de crime. Não foi você que fez o crime não, cara, foi o seu escudeiro. E aí, enfim, ele comenta esse relato, né? Ele apresenta esse relato para nós. O Cavaleiro da Ciência
leva o escudeiro ao julgamento, ele acaba rolando uns dados ali, que ele não explica como ele resolveu isso pelos dados, mas ele acaba rolando uns dados, não sei se é de reação, de comportamento. O xerife local e o cavaleiro acabam não levando a cabo essa história, né? Eles abafam o caso e o cara consegue escapar, esse escudeiro aí. E aí foi uma resolução por dado, que ele resume ali, né? E aí na cidade lá de Pembrokeshire, né, que teve esses assassinatos, o crime na verdade foi solucionado, de certa forma eles resolveram a aventura, conseguiram o renome, resolveram o problema, né, mas não pelo desenho de um mistério que ele imaginava, né. E aí ele fala que inclusive a galera conseguiu a recompensa dos ciganos, né, que estavam sendo falsamente acusados, então o jogo avançou. A continuidade, uma campanha ali, depois de 70 sessões, a galera, o guerreiro, que era o principal personagem do grupo, ele já era nível 6 e tal, jogando outras aventuras, era cavaleiro lá em outro lugar, lá na Itália, porque o mundo era histórico, né? Era uma fantasia histórica. Então ele estava na Itália como um guerreiro duelista e tal, e ele acabou encontrando com bandidos de estrada, e um desses bandidos era o tal bandido Zangão, né? Então, o que a gente extrai desse conto dele, né? Na minha visão. Eu entendo que há uma diferença. Hoje, eu não entendia isso, tá? Eu não entendia. Olha o que eu falo. Por isso que eu falo que tudo é XP, né? Pensando no D&D como wargaming, D&D como desafio, D&D como jogo de estratégia, eu não entendia, até ler esse relato, que a gente tinha uma diferença real entre uma aventura de mistério e uma aventura em dungeon. Por quê? Porque eu brincava com a galera que, uma dungeon também é uma investigação, uma dungeon também é um mistério, né? Você vai investigar ali os caminhos, que tipo de criatura tem ali, por que esse ar aqui é rarefeito, por que tá mais frio que o normal. Então tem como você imprimir mistério na dungeon, e eu acho que isso é verdade. Mas isso não significa que uma aventura de D&D clássico, né, em que a gente vai aprender a navegar, evitar armadilha, interagir com as criaturas que ali estão, saber combater ou não, ela não tem o mesmo espírito de jogabilidade que uma aventura de mistério urbana, de um crime, uma coisa assim. Então esse relato me fez refletir sobre isso. É uma coisa que eu quero trazer agora, talvez em próximos episódios, né? E eu recomendo que você ouça lá o episódio no Café com Dungeon pra gente ir trocando ideia sobre esse lance do aventura de mistério. Eu acredito de verdade que a gente, na proposta que ele fez, você vê que tem a aventura ali do Lamentations, que é um chassi do D&D antigo, né? Eu acredito que você não precisa mexer na mecânica do sistema, mas a gente precisa mexer na dinâmica do jogo, porque é uma aventura que vai acontecer talvez numa cidade, num castelo, num evento, e resolver esse mistério exige outras habilidades, exige um outro tipo de jogar, né? E apesar deles terem resolvido o problema aleatoriamente acusando alguém, poderia não ser o escudeiro, entendeu? Poderia não ter dado nada, tudo errado. E isso me fez refletir sobre esse conto. É uma coisa que eu quero trocar ideia a partir de agora. Valeu muito ter lido esse capítulo, porque me deu um clique para pensar nessas nuances que ele falou aí. E eu achei interessante. Apesar de que eu achei no livro isso muito jogado, né? Ele jogou ali um capítulo no meio do negócio sobre mistério e depois troca o tema. Mas apesar de ter ficado jogado, me fez refletir. Eu quis compartilhar com vocês esse conto, que eu achei interessante, inclusive essa aventura de mistério, pra gente ver que tem essas possibilidades também no D&D antigo, né? E é isso. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe esse vídeo e, acima de tudo, comente, porque o nosso grande objetivo sempre é trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.